Pessoal, Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Queria agradecer vocês pelas participações. Queria lembrar vocês da importância da gente compartilhar para aumentar o alcance. Quem estiver assistindo aí pelo Facebook, por favor, compartilhe. Quem estiver assistindo pelo YouTube, importante também você compartilhar. Eu fiquei 2 dias sem fazer esse programa, porque eu estava em São Paulo e esses dias, por causa da obra, realmente eu estou muito cansado e eu estou reparando aqui que parece que algumas notificações já estão interrompidas. Então, quem puder, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante, porque algumas pessoas, normalmente, elas não recebem as notificações. Eu estou pausando aqui algumas janelas aqui para parar de travar. Deixa eu agradecer aqui. Deixa eu já colocar aqui alguns comentários. Deixa eu ver se está funcionando. Funcionou o comentário, beleza. Ainda bem, porque esse comentário costuma me pirraçar. Deixa eu só colocar aqui isso. Então, obrigado, pessoal. Pessoal que está chegando aí aos poucos, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Maringá chove agora, fala meu bate-papo pessoal. Adriano Araújo, tá uma chuvarada. Adriele Coach, ditador eleito pelo voto popular, como assim? Olha, Adriele, eu sei seu sofrimento. Eu sei seu sofrimento. Os caras não têm nem noção do que é ditador, né? Porque a ideia de ditador é um cara que governa sozinho. Assim, sabe que, Adriele, você trouxe até um ponto interessante. O conceito de ditador, ele está atrelado à ideia de um governo que não permite a representação popular através do parlamento. Então, se o Maduro fosse ditador, aquele guiador, aquele Aécio Neves venezuelano, ele estaria preso. Porque, olha, a principal característica do ditador é fechar o Congresso. Assim, conceito de ditadura, conceito de não democracia é a ideia, o conceito de não democracia é a ideia do povo não ter o direito de votar. Então, assim, os caras não têm nem noção da bobeira que eles estão falando, né? Eles não sabem a diferença do conceito de não democracia com o conceito de ditador. Então, assim, a premissa básica para o cara ser um ditador, fechar o Congresso. Isso é básico. Se o cara não fechar o Congresso, no Brasil, por exemplo, eles não estão fechando o Congresso, mas estão governando por decreto, ou seja, estão ignorando o Congresso. Então, o conceito básico de ditadura é isso. E assim, o conceito teórico de ditadura, para a gente ir mais a fundo, é o governante do executivo fazer além daquilo que a lei o permite. Né? Assim, determinadas coisas só podem ser feitas pelo governante do executivo se o governante do executivo tiver autorização do legislativo. Então, o que normalmente um ditador faz para ser ditador? Ele manda o legislativo ir para as cucuia, e aí sem legislativo ele começa a legislar. Então o conceito de ditadura é isso, olha, o mesmo cara, olha o que é conceito de ditadura, eleitor do Bolsonaro, aquele rapazinho bobo que fica chamando o Maduro de ditador sem ter noção do que tá falando, porque olha, se tem um trem que é bobo é o tal do eleitor do Bolsonaro, tem um bicho que é bobo é o tal do eleitor do Bolsonaro, ele adora chamar o Maduro de ditador, e se tem uma coisa que ele não sabe é o conceito de ditadura. Então vamos lá, eleitor do Bolsonaro, ditadura é quando o executivo ultrapassa as prerrogativas dele e ele começa a fazer lei. Por exemplo, por que o governo militar foi ditadura? Era porque batia nas pessoas? Não era isso que caracterizava. Isso é um governo repressivo e opressor. É diferente. O conceito de ditadura é quando determinadas coisas precisam da representação popular, porém essa representação popular é ignorada. Isso é o conceito de ditadura. Então vamos pensar o seguinte, olha, um presidente não pode fazer leis sobre o Código Penal, mas um presidente decide que quer modificar o Código Penal, por exemplo, no Brasil. Ele não pode, mas mesmo assim ele lança um decreto mudando o Código Penal. Aí ele vai e apavora o Congresso Nacional e fala, olha, vocês não reclamam não, porque senão a borrachada come solta. Isso é ditadura. Por quê? Aquele governo, aquele poder executivo, ele não tem a prerrogativa de tratar desse assunto. O poder executivo no Brasil, o presidente da República, ele não pode
legislar sobre Código Penal, ou seja, não tem um decreto sobre Código Penal, não tem um decreto mudando, por exemplo, um decreto vai definir a partir de agora que alguma coisa é crime. Não pode. Aí vamos pensar que um presidente faz um decreto agora, por exemplo, falando que é crime exposição com lei Rouanet. Aí ele criou um crime, o presidente não pode. Mas se mesmo assim ele quiser impor esse crime, aí ele está sendo ditador. Ditadura é isso. Aí, de onde que os bolsominions tiram que o Maduro é ditador? Sendo que o Congresso venezuelano está lá, prejudicando o país de todas as formas para pirraçar o Maduro. Leonor Monteiro, boa noite, Léo. A sua esposa trabalha na novela das 6 na Globo? Não, Leonor, a minha esposa ela é atriz, mas ela não é atuante, não. Ela não está atuando, não. A minha esposa, coitadinha, agora é só a Luísa. Só a Luísa. Maduro não caiu no golpe dos asnos. Margarida Maria Andrade Maia, Dilma Resistente, fala likes. Ana Molfi, Haddad, Lula da Silva, bolsoloides, novo apelido dos bolsominions. Já foi colostominions, agora é bolsoloides. Então, gente, olha, aí que tá. Você vê que a ludibriação é tão grande que os caras se perdem em conceitos. Os eleitores do Bolsonaro, eles são pessoas, assim, os apoiadores dos Estados Unidos, eles são tão limitados de inteligência que os caras se perdem em conceitos. Os caras não conseguem perceber que, olha, ditadura. Não tem nada a ver. Você pode até falar que não é democracia, se você acredita que as eleições foram fraudadas. Mas ditadura não. Mas enfim, obviamente o eleitor do Bolsonaro, ele não é uma pessoa que veio para pensar, né? Então as pessoas pensam por eles, passam as coisas já decididas, nas frases repetidas, os textos pensados, e a partir daí os eleitores do Bolsonaro simplesmente vão digerir aquilo que eles receberam já mastigado. Roberto Delgado voltou. Uma salva de palmas para o Roberto Delgado, que estava há muito tempo só lá no Crystal Vox. Roberto Delgado, na ditadura militar tinha Câmara, eleições, Congresso aberto, etc. Então, o governo militar não foi uma ditadura. Não, Roberto Delgado, veja bem. Durante o tempo que existia o Congresso, aí que tá, olha, vamos pensar nos conceitos. Que legal que você trouxe isso, muito bom que você trouxe. Vamos pensar o seguinte, durante o tempo, Delgado, em que o governo militar respeitava o Congresso, ele era um governo de golpe, era golpe, que é bem diferente de ditadura. Por que golpe? Foi um governo não democrático que veio através de uma medida diferente do voto popular. Vamos pensar diferente. Olha, tudo que define o que é e o que não é correto, Delgado, como eu diria, é uma situação social. Por exemplo, vamos imaginar que a Constituição do Brasil tinha previsão para que os militares fossem governantes eternos do Brasil. Essa era a previsão constitucional. O povo decidiu assim, né, que se fosse hoje, por exemplo, tivesse aí uma reforma, uma nova constituinte, e o povo poderia até decidir isso. Não, a partir de agora sempre vão ser militares. Pronto. E os militares decidem. Não duvide. Mas foi o povo que decidiu que a partir de agora vão ser militares e quem vai decidir são os militares. Pronto. Isso aí é um governo. Aí vai ser um governo de militares, porém democrático. Por quê? Porque a Constituição foi feita dessa forma para que os... Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar o que é. E para isso, Delgado, quem estiver assistindo aí, eu vou fazer até uma abstração indo para o campo filosófico, de onde surgiu essa ideia, que é a ideia do contrato social, de John Locke, Rousseau e tal. A ideia do contrato social, Delgado, é aquela ideia de que uma sociedade vai pactuar um contrato social para, a partir desse contrato, todos cumprirem esse contrato. Porque, olha, você é desprotegido sozinho no estado de todos contra todos, estado natural robesiano. Olha, no estado natural, o mais forte simplesmente dá um cacete no mais fraco e toma tudo que o mais fraco tem e acabou. Então, o que a sociedade faz? Faz um contrato social. A partir desse contrato social, todos vão respeitar esse contrato social e todo mundo vai se dar bem. Contrato social é isso, olha, você faz isso, você não pode fazer aquilo. Isso você pode. E o resultado de você fazer aquilo é isso. Então vamos imaginar que existem várias formas de contrato social. Vamos pensar um contrato social acontecendo agora, nesse país
completamente moralista. A ideia do contrato social é uma ideia de que a maioria é dona do país e ela vai decidir. Vamos imaginar o seguinte: sai uma Constituição brasileira, ou seja, um contrato social brasileiro, em que a própria sociedade elegeu os constituintes e os constituintes decidiram que a partir de agora não tem mais eleição para presidente, é só militar. Você entendeu como é que nasceu essa questão desse contrato social? A partir do povo decidindo por uma constituinte que a partir de agora é só militar. Então os militares serão ditadores? Não. O contrato social daquela sociedade definiu que vão ser militares. Então o militar vai ser não democrático? Não. Porque aquela sociedade pactuou que vão ser militares. Só que não era essa a realidade do governo militar. Na realidade anterior, foi pactuada pela sociedade que o governo seria de outra forma, um governo eleito. Aí o que aconteceu? Os militares tomaram o poder através de um golpe. Durante o tempo em que os militares estavam governando, ou seja, eles tomaram o poder executivo, mas eles respeitavam o Congresso Nacional, a gente tinha um golpe, mas não uma ditadura. Então, conceito básico: ditadura é não respeitar o Congresso. Golpe é não entrar pela forma constitucional. Qual que é a forma constitucional? Aquele que te der 3 piruetas para trás. Beleza. Pode parecer ridículo, mas é o contrato social. A sociedade escolhe o que ela quiser. Qual que é? Não. É aquele que for descendente mais velho daquela família. Não é assim na monarquia? Então, contrato social. Então, o que acontece, pessoal? Basicamente, agora que eu estou percebendo o pessoal falando aqui que está travando, o que acontece basicamente? O contrato social, se ele for respeitado, se o contrato social for respeitado, a gente tem uma situação de democracia. Então, pensa. Os militares entraram no poder de acordo com o contrato social? Não. Eles entraram no poder por um golpe. Não foi democrático. Mas, se os militares tomaram o poder, mas estavam respeitando o Congresso Nacional, era ditadura? Não. Aí o que aconteceu durante o governo militar? Num segundo momento, os generais começaram a lançar os atos institucionais. E eles transformaram a liberdade política em uma coisa completamente impossível. Aí passou a existir a ditadura. Então a ditadura é por causa do golpe dos militares? Não. A ditadura passou a existir no momento em que aquele que estava liderando o executivo, ou seja, os militares, eles pararam de respeitar a representatividade popular. Então é completamente diferente a ideia da ditadura com a ideia da democracia. Um governo pode ser democrático e ditador, como um governo pode ser não democrático e não ditador. Então, basicamente, o governo chegou por golpe, Temer. O Temer chegou lá através de um golpe de Estado. Só que ele era democrático. Por quê? Porque ele respeitava a decisão do Congresso Nacional. O Bolsonaro chegou através de eleições, que eu considero fraudulentas, mas ele assina decretos que não são de prerrogativa do presidente da República sem consultar o Congresso. Então, ele está sendo ditador. Como eles não estão batendo de frente, por exemplo, a criação da Caixa Preta foi derrubada no Congresso. Se ele bater de frente com isso e falar não, vai ser assim e pronto, aí ele está sendo ditador. Se ele aceitar que o Congresso derrubou e a partir daí não tem que discutir mais o assunto, aí ele está sendo democrático. Isso é assim que a gente consegue entender os conceitos. Canal Bola de Merda. Canal Bola de Merda. É um besorrinho que fica rolando a bola de merda, né? Tem um besorro, inclusive, que chama Rola Bosta. O que, inclusive, representa muito bem essas pessoas que ficam... Assim, o besorro Rola Bosta é o bicho que mais representa os eleitores que seguem o MBL. As pessoas que seguem o MBL são bem representados pelo Rola Bosta. Por quê? O que o seguidor do MBL faz? Vai só pegando um monte de palhaçada, um monte de bosta e vai só criando uma bosta cada vez maior. E o cérebro do cara que segue o MBL vai ficando cada vez cada vez mais cheio de bosta. E o rola bosta é isso, ele vai empurrando a bosta, vai dando um bolão de bosta. E o seguidor do MBL é isso, né? Ele vai rolando bosta e vai crescendo cada vez mais a quantidade de bosta na cabeça daquele cara. Nem Bolsonaro, nem Mourão, Lula livre é a solução. Após a live do Estopa, passem pelo Bola de Merda.
Confiram o vídeo listando 13 canais de esquerda. Olha, bola de merda, muito obrigado por fazer esse trabalho de listagem dos canais de esquerda. Então, pessoal, olha, tá aí uma missão. Vamos valorizar esses 13 canais de esquerda. O número até simbólico do canal Bola de Merda. Muito obrigado pela participação. Deixa eu deixar aqui os comentários descendo aqui. Léo, boa noite. Comenta os erros que o MP encontrou na sentença que a juíza condenou o Lula. A juíza condenou o Lula até sem saber o que estava acontecendo, né? Então, um dos erros bizarros que tem lá é que ela menciona duas pessoas diferentes que eram a mesma pessoa. Deixa eu ver. Roberto Delgado fala, Léo, eu vi o povo na rua pedindo um golpe militar, o Maduro armado, tá dando um cacete no mais fraco, um povo desarmado. Temer entrou por um meio legal, então não existiu um golpe contra Dilma. Olha, Roberto Delgado, pensa o seguinte. Primeiro, não existiu golpe contra Dilma. O golpe foi contra o povo. Pensa o seguinte. O presidente vem de uma eleição. A partir daí, o presidente é uma escolha do povo. Se esse presidente que foi escolhido pelo povo foi retirado pelo Congresso, você entendeu? Existem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Se o legislativo tirou o executivo, foi um golpe. Contra quem? O executivo veio de quem? Do povo. Então, quem tomou o golpe não foi a Dilma, foi o povo. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe no Brasil uma previsão para golpe, que a gente fala que é um parlamentarismo disfarçado, que é essa coisa de poder falar que qualquer coisa, né, mais ou menos assim, qualquer coisa pessoal que está assistindo pelo Facebook, eu vou desligar as transmissões no Facebook. Eu gostaria de convidar vocês aqui para o YouTube, porque parece que está travando muito. Pessoal, dá uma confirmada aí os moderadores se está travando mesmo, só para eu ter certeza que tem que desligar a transmissão nos Facebooks, que eu não estou vendo aqui nos meus indicadores aqui travamento não. Vou esperar os moderadores falarem alguma coisa. Então, o que acontece aqui, Delgado, é o seguinte. Nós temos uma situação em que, primeiro, qualquer tipo de pedido a nível político tem que ser oficial. Esse negócio de falar, não, mas teve um povo protestando na rua. Não, isso não é um pedido oficial. Imagina o seguinte, vamos pensar por números. São 2 milhões de pessoas nas ruas pedindo impeachment. Pera aí, mas são 54 milhões de pessoas que votaram na Dilma. Então você pega São Paulo, que é a cidade mais coxinha do Brasil, e coloca 2 milhões de pessoas na rua de São Paulo para pedir um impeachment, e por causa de São Paulo você está falando comigo que o resto do Brasil todo vai perder os votos? Não, isso não faz sentido. Então, pessoas nas ruas não é uma questão de falar que a coisa foi pedida pelo povo. E outro ponto, essa coisa de que foi legal é uma coisa muito abstrata, porque, olha, até hoje nenhum brasileiro sabe falar o que é pedalada fiscal. Até hoje nenhum brasileiro, assim, existem duas realidades no Brasil hoje. Uma delas ninguém sabe o que é pedalada fiscal, e esse ninguém é lógico, 99% da população não sabe, mas esses 99% constantemente falam a respeito de pedalada fiscal. Uma outra garantia quem conhece o que é pedalada fiscal não consegue citar um político do executivo que até hoje não fez a mesma coisa. Ou seja, não existe no Brasil mais de 1% da população que sabe o que é pedalada fiscal. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse 1% que sabe o que é pedalada fiscal não conhece um político que até hoje não fez isso. Então, é golpe, cara. Vamos cair na real, é golpe. Mas aí, beleza, o Temer entrou de modo legal. Só que no Brasil, e inclusive eu sugiro às pessoas que acham que não é isso, eu sugiro às pessoas que pesquisem sobre estelionato eleitoral. No Brasil, as pessoas não votam em político. O nome está na chapa, mas o que é eleito é um programa de governo. Entendeu? Então isso aqui é importante. O que é eleito no Brasil? Um programa de governo. Por que o Temer por que o Temer é o exemplo mais perfeito de golpe? Olha, o Temer não apenas entrou através de um processo de impeachment fundamentado em uma coisa que não faz sentido, legal, como ele governou de acordo com o que foi proposto
pela oposição. Então, o Temer tomou o poder e governou com o projeto do Aécio. Entendeu? Então é isso que faz ser golpe. Se isso é bom ou ruim, cada um tem sua opinião. Se você tá feliz com isso, né, com golpe e tal, com impeachment, não importa. Você não precisa... Gente, olha, isso é muito sério, isso é muito claro, isso é muito óbvio. Você não precisa gostar da Dilma nem do PT para admitir que foi golpe. Por exemplo, se o Mourão tirar o Bolsonaro, vai ser golpe. Eu vou bater palma e achar bom. E vou falar, que golpe bom, olha que beleza esse golpe. Então você não precisa dizer que não foi golpe para provar que você é da elite, entendeu? Você pode falar, foi golpe, eu sei que foi golpe, mas eu não gostava da Dilma. Primeiro ponto. Um segundo ponto, né, nessa questão é o seguinte. Primeiro, você não precisa fazer papel de bobo e ficar batendo a cabeça falando que não foi golpe. E segundo, você não precisa insistir nesse caso de pedalada fiscal. Porque pedalada fiscal, arrolamento de crédito, isso é normal no serviço público. Não tem nem como governar sem isso, principalmente num país igual ao Brasil. Então, assuma que o golpe te fez feliz e acabou. Pronto, o golpe te fez feliz, mas foi golpe, entendeu? Sacou? Foi golpe, o golpe te fez feliz, mas foi golpe. E deixa eu agradecer aqui, Márcio Santos, Vence de Liberdade. Afinal de contas, quem realmente sai ganhando com essa intervenção na Venezuela? Não é o Brasil nem a Venezuela. Exatamente, são os Estados Unidos. Roberto, agora não tergiveste, Leonardo. Você falou que os governantes têm que aceitar as decisões do Congresso. Não foi isso que aconteceu com a Dilma? Afinal, eu vi milhares na rua apoiando o dito golpe. Olha, eu estou desconfiado que você está fazendo hora com a minha cara. Porque você não pode ser tão bobo quanto você está tentando demonstrar nisso aí. Peraí. Você está querendo dizer que o Congresso... Porque, olha, eu tinha acabado de dizer que ditadura é quando um presidente ultrapassa suas prerrogativas. Ou seja, a prerrogativa de um presidente é o que a Constituição fala que o presidente pode fazer. Se um presidente ultrapassa suas prerrogativas, ele está cometendo, obviamente, um crime de responsabilidade. Se ele ultrapassa suas prerrogativas, ele está sendo ditador. O Congresso também tem suas prerrogativas. O Congresso não pode tirar o presidente. Não é assim. Então não é um meio legal. Existem casos em que o presidente pode ser afastado por um impeachment, mas não é quando o Congresso quer. O Congresso não pode criar um crime para tirar o presidente. Então, não vem curtir aqui com a minha cara, não, que você sabe do que eu estou falando. Cá para nós. Você passou no vestibular de medicina na Federal, você não é uma pessoa desinformada, não. Você sabe muito bem disso. E, olha, continuar se iludindo não vai mudar a realidade. Você pode falar 1000 vezes isso que você está falando aí, mas no fundo você sabe que você não acredita nisso. Isso que é o mais importante. Deixa eu agradecer aqui. Estão chegando aqui no canal do Estopa. Muito obrigado, Fernando Marrá. Bola de merda vai passar pelo Delgado. Agora que eu entendi que o bola de merda vai empurrando, aí vai, passa pelo Delgado e o Delgado faz a bola de merda crescer. André Xavier, feijão com Dilma, 2,50. Feijão com Bozo, 9,50. E aí, MBL, será que o MBL não vai continuar falando que o feijão tá nesse preço porque o Brasil doou para Cuba? Deixa eu agradecer o Bert Ari. Muito obrigado pelo super mega super chat, Bert Ari, muito importante para o crescimento dos canais, agora em especial para o telhado dos canais, porque eu tive um problema aqui o Bert Ari está sumido esses dias, eu tive um problema no telhado aqui de casa, que nós começamos a mexer com a obra, desmontamos o telhado, veio a chuva e infiltrou dentro de casa, agora nós estamos correndo para terminar, por isso que eu estou começando, às vezes, meio atrasado. Então, muito obrigado, Bert Ari, porque essa ajuda sua é muito importante para esse momento que eu estou passando essa dificuldade. Bozo preocupado com a Venezuela e o Brasil com a maior taxa de desemprego dos últimos 7 anos e 50 milhões de pessoas em situação de miséria. Comece a trabalhar já. Convulsão social vem aí. Se bem que a elite já conta com 600 bi da Previdência e os valores do FAT e FGTS. Isso é muito importante. Gente, olha, o que acontece? Quem assistiu o evento do 247, o Aloysio Mercadante fez até uma colocação que eu acho muito pertinente, uma colocação que eu acho que tem tudo a ver com o momento,
que é uma campanha que o brasileiro deveria fazer, né, de dentro de um hospital público. Ajuda humanitária, a Venezuela é aqui, de dentro de uma escola, né, escola toda destruída, porque infelizmente a gente não está tendo condições de recuperar as escolas. Levanta lá uma plaquinha: ei, Bolsonaro, ajuda humanitária para nós aqui, ó, a Venezuela é aqui. Porque nós estamos entrando numa situação de decadência social, as coisas estão cada vez mais complexas no Brasil e a gente tem bobo apoiando o Bolsonaro em uma guerra contra a Venezuela. Deixa eu agradecer aqui antes que saia. Cláudio Alves: Léo, você merece ser canonizado por sua paciência com a bosta falante, ou seja, os bolsominions. Muito obrigado, Cláudio Alves, pelo superchat, pela participação. E pelo elogio, né? Canonizado é virar santo. E uma coisa muito importante, gente, olha, a elite, ela tá tomando o dinheiro que era dos trabalhadores, porque esses fundos que o Bert colocou aqui são fundos que são reservados para salvar a sociedade em momentos difíceis. Por exemplo, o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Muitas vezes as pessoas acham que esse dinheiro é um dinheiro perdido, mas não é. Olha, o FGTS é um mecanismo de estabilização econômica importantíssimo. No momento, vamos imaginar o seguinte: nesse momento a gente consegue sentir o poder do FGTS. A Ford fechou sua fábrica no ABC. Imagine você que por causa da Ford, muitas pessoas vão perder emprego, porque olha, até a fábrica que vendia parafuso para a Ford vai vender menos, vai mandar a gente embora. Aí imagine você que todas essas empresas do ABC, imediatamente ao perderem os empregos, as pessoas param de comprar. Não, elas não param. Porque se elas parassem de comprar imediatamente, a gente ia ter um problema muito maior, que a gente ia ter uma avalanche de desemprego. Porque imagina, olha, todo mundo parou de comprar no supermercado. Numa situação como essa, a gente tem aí, nessa avalanche de desemprego, um efeito bola de neve. A sociedade arrebenta com isso. Então, o que o Fundo de Garantia faz? A pessoa saca aquele dinheiro, ela amortece a crise, porque ela tira o dinheiro e continua consumindo. Então, o supermercado não para de vender, a loja de roupa não para de vender. E tem mais. O FGTS, por exemplo, ele é utilizado para incentivar determinadas atividades dentro do Brasil, principalmente relacionadas à infraestrutura. Muitas vezes, aquela ponte que está na sociedade só foi construída por causa desse dinheiro do FGTS. Então, imaginem o impacto de tirar isso da sociedade brasileira. Imaginem que no momento em que um grupo de pessoas perdeu o emprego, como a situação agora da Ford, imaginem vocês que todas essas pessoas vão parar de consumir naquela sociedade. Ah, não, mas agora a pessoa pode guardar o próprio dinheiro. Guarda nada, gente. Guarda não. Não guarda porque não é da nossa cultura guardar dinheiro. E aí, a gente vai cada vez mais afundando a sociedade. Muito obrigado, Paula Cristina. Utilidade pública: quando cantarem no carnaval Bolsonaro é o carai, olhe ao redor. As bocas caladas não devem ser beijadas. Obrigado, Gina. Paula Cristina. Boa, Paula. Boa. Tem aquela alô, eu não me engano, Bolsonaro é miliciano. Eu tava vendo que ela tá bombando. Muito obrigado, Bert Ari. Acho que você leva muito jeito para autoajuda. Se puder, faça um teste. Muito obrigado, Bert Ari, pela dica. Eu tô querendo diversificar o canal, começar a fazer algumas coisas diferentes, e essa é uma das coisas que eu tenho pensado. Muito obrigado pela sua força aqui, pela ajuda no canal. E eu vou tentar fazer isso sim. Duas coisas que eu vou tentar fazer no canal Leonardo Estopa é esse trabalho de autoajuda e também é relacionado à economia, mas economia para você, não economia da política, mas economia para que as pessoas possam pensar: olha, o que eu faço numa situação em que eu estou ganhando pouco, se eu devo investir nisso, qual que é o melhor investimento e tal. Eu vou trazer algumas teorias, né? Eu não vou falar o que eu acho, lógico, vou trazer algumas teorias. Muito obrigado mais uma vez, Bert Airi. Sueli Souza, boa noite, Léo. Amei o evento 247, pessoal maravilhoso. PT deveriam contratar você para fazer palestras, superou todas as expectativas. Obrigado, Sueli Souza, obrigado de coração. Deixa eu trazer aqui agora os comentários que estão aqui no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado, pessoal. O Roberto Delgado falou: o povo deve e tem que mudar a opinião quando necessário. Pedaladas da Dilma foi um artifício mentiroso para vencer fraudulentamente as eleições sobre outros políticos que procederam da mesma forma. Um erro não justifica outro. Delgado, não, você falou muita bobeira. Cara, não.
essa colocação sua é burra. É burra porque ela é muito burra. É uma colocação completamente deslocada da realidade. As pedaladas fiscais foram criadas exatamente após as eleições, por um fato pós-eleições. Para você ter uma ideia, você não está conseguindo nem copiar e colar do site de direita. Você que é uma pessoa que quer... O Delgado, você quer ser de direita, mas você não consegue, porque você sabe que lá falta tanta inteligência, você não conseguiu nem prestar atenção. Esse argumento que você está trazendo é outra coisa. Eles falam que a Dilma fez uma política de crédito nessas eleições, que, assim, gerou uma bolha. É outra coisa, cara. Esse negócio de pedalada fiscal, pra você ter uma ideia, depois de eleito, o presidente não pode responder por nada anterior às eleições. O que significa que se fosse qualquer coisa relacionada ao mandato anterior para ganhar eleições, ela sequer poderia ter sido processada. Então, olha, deixa de ser bobo. Você está falando bobeira, você nem sabe o que você está falando. Pedalada fiscal, eles criaram, foi depois das eleições. Deixa eu agradecer, Chocoprint BR, amanhã eu vou encontrar. Chocoprint BR, olha, ele fala, venha participar no seu estado, no grupo Nova Esquerda, 8599-603-7020, Clicério Almeida. Chocoprint BR, amanhã, vamos almoçar junto. O Chocoprint BR está vindo aqui nas Minas Gerais. Hoje eu fiquei o dia inteiro na obra, mas... Vamos bater um papo amanhã, com certeza. Então, Delgado, olha, fala bobeira não, menino. Assim, não faça cerebrocídio, não faça suicídio intelectual. Você não precisa continuar falando bobeira para mostrar que você é antipetista. Você pode ser antipetista sem acreditar nas historinhas do MBL. Não seja bobo. Deixa eu agradecer José Zanella. Como professor universitário aposentado, me pergunto sempre, onde eu errei? Não, José, calma. Você tem que prestar atenção nos seus alunos. Porque muitos alunos, muitas pessoas que fizeram cursos universitários, principalmente o pessoal que fez cursos universitários antes do filme do Bill Gates, porque o filme do Bill Gates doutrinou muita gente por egoísmo, para meritocracia, todos eles acham que vão virar Bill Gates, né? Tem que olhar seus alunos, tá, José Zanella? Porque talvez você não errou, talvez é o Brasil, mas naquele... Porque a realidade do Brasil é que poucos tiveram a oportunidade de fazer um bom curso universitário no Brasil. E, infelizmente, muitos que fizeram cursos universitários no Brasil, eles fizeram, às vezes, pelo FIES, por algum programa de governo da esquerda, e depois eles quiseram acabar com esses programas para fecharem a torneira, para não terem mais concorrentes. Aquela coisa assim, olha, agora eu sou o bambambam da rua, eu me formei, mas e aí? Meu vizinho vai formar? Não, agora eu tenho que lutar para acabar com aquilo. Calma, às vezes não está errado lá não, calma. Odisseia Passos Ferreira. Muito obrigado, Odisseia Passos Ferreira, pela contribuição aqui. Deixa eu voltar aqui pro canal do Estampa. Muito obrigado mais uma vez, Bert Airi. Eu estava comentando essa questão do FGTS como estabilizador econômico. E tem um ponto importante também que o Bert Airi trouxe aqui, gente, que é a questão do desemprego. Quando a gente pega o histórico de desemprego no Brasil, e eu fico tentando imaginar onde foi que o Brasil errou. Porque quando eu vejo uma pessoa escrever coisa que o desemprego é culpa do PT, peraí, cara, você não está entendendo. Nós não estamos falando de um governo que ficou no poder 20 minutos e causou um desemprego. Nós estamos falando do governo que fez a maior redução na taxa de desemprego do Brasil. Então, peraí, como assim você está falando comigo que o desemprego é culpa do PT? Não, mas os caras são tão acostumados a essa prática de rola bosta, de ir lá no MBL e vir enrolando tudo quanto é bosta do MBL, fazer um bolão de bosta. Os caras estão tão acostumados nessa prática que eles já não conseguem sequer refletir sobre a lógica. Não, peraí, se a gente tinha a menor taxa de desemprego da nossa história em 2014, o que será que aconteceu? Não é? Aconteceu que o Aécio perdeu. E ele quis vingar da Dilma. Ele quis vingar. E aí, olha como que são as coisas, né? Juntou Aécio, Bolsonaro, toda essa turma para derrubar o governo. E para isso eles criaram uma crise. E hoje eu fico pensando, o desempregado é tão massa de manobra, o povo brasileiro, que o desempregado está apoiando exatamente aquele grupo que tirou o emprego dele.
E vocês perceberam que é mais ou menos o que acontece com parte da Venezuela? Que tem uma parte da Venezuela que está com o Aécio Neves venezuelano. Tem uma parte da Venezuela que quer realmente os Estados Unidos. Eu fico pensando, olha, os Estados Unidos causaram um bloqueio econômico que está causando uma miséria dentro da Venezuela. Tem idiota brasileiro do lado dos Estados Unidos, a gente até entende. Agora, venezuelano, é a mesma coisa assim, olha, determinada pessoa matou toda a minha família. Aí essa pessoa que matou toda a minha família me promete um prato de comida e eu fico do lado dela. Eu falei, pera, não é assim não, cara. Calma. Aí eu fico impressionado como que pode, né? É porque lá dentro da Venezuela também deve ter pessoas com nível intelectual do eleitor do Bolsonaro que acham que tudo é teoria da conspiração. Mas enfim, faz parte. E essa questão da convulsão social é uma questão completamente óbvia, gente. Isso porque... Imaginem todos os fatores. Olha, vamos imaginar que sem o FGTS, qualquer situação de desemprego causa uma bola de neve naquela localidade. Todo o desemprego que acontecer de uma forma local e grandes desempregos locais, fechou a fábrica tal. Ali, supermercado vai vender menos, loja de roupa vai vender menos. Então, tudo vai aumentando o desemprego. Isso é um efeito bola de neve. Imaginem que a reforma da Previdência vai colocar os aposentados para trabalharem mais anos. Os aposentados trabalhando mais anos, eles estão propensos a acidente de trabalho, são pessoas com menos reflexos, são pessoas com menor capacidade de trabalho. Mas imaginem que não apenas a gente vai ter mais acidentes de trabalho, como a gente vai ter mais dificuldade para os jovens conseguirem emprego. Isso porque os mais velhos estão trabalhando, né? Então, tudo isso junto causa uma tendência de convulsão social. Aí você imagina o seguinte, imaginem que as pessoas mais velhas que não tiverem condições financeiras e precisarem de uma ajuda do Estado, elas vão ganhar R$400 por mês. Você já pode esperar essas pessoas nas ruas. Aí você que trabalha e tem seu dinheiro e acha que você tem que falar mal do Lula para mostrar que é elite, você vai ser obrigado a conviver com isso. Olha, pessoal, eu vou contar para vocês. Eu morei no bairro classe média de São Paulo durante o tempo, na Vila Mariana. Quando eu cheguei da Inglaterra para esse bairro, eu morei lá exatamente porque eu estava trabalhando 247 de uma forma local. Hoje eu trabalho à distância. Eu cheguei lá, não tinha... No único lugar que eu ia, que eu sabia, dava à noite, eu saía para ir na lanchonete. Isso, estudava. Quando eram, sei lá, meia-noite, dava uma saída, passear um pouquinho, andar um pouco para parar as ideias e ir na lanchonete. Quando eu cheguei, e eu fazia sempre isso, quando eu cheguei, não tinha um morador de rua. O tempo foi passando, e quando eu saí da Vila Mariana, para chegar na lanchonete, a gente passava por umas 10 barracas de pessoas morando na rua. Agora vocês imaginam o que vai ser daqui a uns anos? O Brasil vai economizar não sei quantos bilhões de reais. Quem importa? Se o Estado vai economizar, se o custo dessa economia vai ser uma convulsão social. Não interessa se você gosta ou não gosta dos velhinhos, interessa é que a sociedade vai estar mais difícil. Aí olha só o efeito comercial da coisa. Eu vou contar para vocês o efeito comercial, porque ninguém consegue vislumbrar o efeito comercial. Essa questão das pessoas morando em barracas na rua, eu lembro que tinham vezes... eu saía, 90% das vezes que eu saía, a Jennifer ia comigo. Quando a Vila Mariana começou a ter um monte de barracas com moradores de rua, a Jennifer virou para mim e falou assim, não, tá perigoso lá. Eu não tenho coragem de ir lá não, à noite não, é muito perigoso, tá cheio de... Aí, por essa amostra pessoal, que é lógico que não é representativa de todo o Brasil, mas por essa amostra pessoal, eu consigo concluir que o comércio perde com isso. Então vocês imaginam, o comércio daquela rua da Vila Mariana, o comércio noturno, ele todo perde, porque as pessoas passam a ter medo de passar numa rua que está com moradores de rua passando fome. Passa a ser desagradável, passa a ser perigoso. Então é essa sociedade que vocês querem para o futuro? Será que vocês não conseguem perceber uma convulsão social assim? Vocês não conseguem perceber uma direção para uma situação de convulsão social? Não, mas tem o eleitor do Bolsonaro que realmente acredita que isso vai aumentar a produtividade, porque eles ficam vendo as teorias que falam isso, né? Olha, há poucos anos atrás, a gente tinha teorias desse mesmo grupo que hoje está com essas teorias aí, que olha, por que desse mesmo grupo? Porque grande parte
das indústrias de cigarro pertencem aos mesmos banqueiros que financiam essas escolas de economia que trazem essas teorias. Esses mesmos grupos falavam que o cigarro não fazia mal. E eles tinham programas na televisão com médicos renomados provando por A mais B que o cigarro não fazia mal. Então, olha, não caiam nessas teorias. A gente tem essas teorias há muito tempo. E essas teorias, elas sempre são para conduzir o dinheiro para as mãos dos mesmos banqueiros que conseguem grana através da morte das pessoas. Deixa eu agradecer aqui a participação da Mariana Gancho. Ela fala: eu não vi nenhuma declaração do Bozo sobre a Venezuela. Esse assunto é exclusivamente do Mourão? Olha, Mariana, eu tô achando que o Bolsonaro tá aproveitando do posicionamento do Mourão para não pagar a dívida, porque vai ficar muito feio para ele, gente. O Bolsonaro condenar o Brasil a uma guerra é uma coisa muito feia. Eu não acredito que a família Bolsonaro está querendo essa guerra. Eu acredito que a família Bolsonaro quer mostrar para os Estados Unidos que quer essa guerra. Que é bem diferente, sabe? Imagine todo mundo conhece aquele colega pilantra. Aquele colega que não gosta de pagar as pessoas. Aquele colega faz toda uma cena para mostrar que gostaria de pagar, mas não paga. Eu acho que nesse momento, até porque o resultado vai ser um resultado muito pesado, eu acho que a família Bolsonaro está tentando dar calote nos Estados Unidos e não pagar essa dívida de campanha. Mas eles ficam lá, né? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, falando, Trump, viva Trump, construiu o muro, falando com a bobeirada dele. Essa bobeirada que muita gente gosta, né? A gente precisa admitir, né? Nem todo mundo tem o mesmo gosto, né? Tem pessoas que gostam do Big Brother Brasil, por exemplo. Mas, enfim, o Eduardo Bolsonaro, ele tá lá nos Estados Unidos fazendo toda essa bobeira, ele não pode mais ser... Né? Parece que o Brasil chegou à conclusão que aqui não era monarquia e o Eduardo Bolsonaro não está podendo exercer mais como príncipe. Mas o Bolsonaro, eu acho que ele está estrategicamente usando esse posicionamento dos militares brasileiros para dar calote nos Estados Unidos, que eu acho muito bom. É bem melhor que o Bolsonaro dê calote nos Estados Unidos e não pague essa guerra, porque isso não é bom para o Brasil. Sob hipótese alguma, seria bom para o Brasil entrar numa guerra nesse momento. Deixa eu liberar aqui os comentários, agradecendo aqui. O Delgado fala... Tinha chegado o negócio do Delgado aqui. Parece que era o antigo. Maria, os minions da família nos acusam da elite da esquerda, já que temos trabalho e uma vida confortável. Enquanto eu estudava e batalhava por uma vida melhor, eles jogavam videogame. Olha, Maria, existe um problema sério. E é um problema que eu considero até um problema de comunicação da esquerda, a ideia de que ser de esquerda significa fazer voto de pobreza. Isso é uma coisa que tem sido aí o calcanhar de Aquiles da esquerda. Isso porque imagine um jovem de 14, 15 anos que você quer convencer de que um estado mais voltado ao social é um estado melhor para todo mundo viver. E você conversa com esse cara e fala que ele vai ter uma vida de privações. O cara pensa, mas eu tô começando a minha vida agora, querendo estudar, querendo ser rico. Essa pessoa está me propondo um caminho nas privações e no sofrimento. Quando você se permite aceitar esse discurso, você está caindo na rede do MBL. O MBL está realmente te laçando, porque ser esquerda é bem diferente de fazer voto de pobreza. Você pode ser rico de esquerda. A diferença é o nível de egoísmo que você tem. Qual que é a política de esquerda? Um estado de bem-estar social. Olha, se você ganha muita grana mesmo, você vai passar raiva pagando imposto. Isso é natural. Vamos imaginar que uma pessoa ganha 100 mil reais e desses 100 mil reais bruto ali, ela paga impostos e não estou calculando não, mas vamos imaginar que sobram 70 mil. A pessoa imagina assim, mas esse maldito Estado está me tomando 30 mil reais e está injetando esses 30 mil reais em vagabundo. Isso é o posicionamento do playboy de direita que acha que o Estado não deve fazer absolutamente nada por ninguém.
Mas existe uma outra forma de pensar, sabe? Que é a forma de pensar da esquerda. Primeiro, ser esquerda não significa que você ganha abaixo de um patamar. Você pode ganhar R$1 milhão por mês e ser de esquerda. Mas aí você pensa, olha, eu não vou lutar. Você, sendo de esquerda, você não é obrigado a dividir seus bens com ninguém. Mas você precisa concordar que políticas de esquerda são necessárias. Que é bem diferente de lutar contra as políticas de esquerda. Por exemplo, o que faz um rico contra políticas de esquerda? Vamos lembrar do dono da Havan. O cara gastou muita grana para eleger o Bolsonaro, para garantir que os funcionários dele não vão receber nem 13º nem férias, para garantir que ele não vai ter que pagar INSS. Vocês entenderam? O problema desse cara é que ele não quer pagar para a sociedade parte daquilo que ele tirou da sociedade. Porque se ele está no Brasil, ele produz no Brasil, 100% do que vem para ele é do Brasil. Quando ele contribui com a sociedade, ele contribui de volta. Aí a gente tem várias coisas. Por exemplo, o brasileiro ele adora ir nos Estados Unidos e falar que lá é tudo bonito. Aí chega no avião, num aeroporto maravilhoso, e fala, nossa, esse aqui é bem melhor que o Brasil. Bom, mas no Brasil ele acha que as empresas não devem pagar impostos. Ou seja, lá nos Estados Unidos ele acha a infraestrutura uma coisa fantástica. No Brasil ele acha que não tem que pagar imposto. Não, peraí. Aí você está falando comigo que você vai comprar uma semente de aeroporto e jogar lá, vai brotar um aeroporto, é isso? Você está achando que aquela estrada vai surgir... Ah, não, iniciativa privada. Não, claro. Aí você vai conversar com a iniciativa privada assim, olha a iniciativa privada, monta uma rede de saneamento básico, o lucro seu vai ser a bosta. Que aí vocês vão montar uma rede de saneamento básico e vão ter esse prazer de coletar a bosta das pessoas. Então, assim, basicamente tem coisas que o Estado precisa prover. Além disso, existem os programas sociais. E se você mora numa sociedade e você acha que você não tem responsabilidade nenhuma com aquela sociedade, você é um aproveitador. O que eu penso é isso, você é um pilantra. É o que eu penso. Normalmente, os libertários, né, que eles falam, não, olha, imposto é roubo, o Estado não tem que tomar nada que eu produzo, não, porque, olha, eu te garanto, se você for lá para dentro da floresta amazônica, onde você não vai ter nenhuma infraestrutura do Estado, não vai ter rede elétrica, não vai ter infraestrutura de saneamento básico, vai lá para a floresta, não vai ter estrada, não vai ter nada, e não vai ter nenhum fiscal com coragem de te cobrar imposto. Nenhum. E tudo que você produzir lá vai ser seu, sem pagar imposto. Se quiser trocar material com o índio, faz um escambo lá, não vai passar nem pela moeda. Se quiser conversar com o índio, tentar fazer com o índio usar Bitcoin, também pode. Não vai ter imposto nenhum. Agora, se você está numa sociedade, você está num contexto em que tudo está construído, foi construído por uma realidade do passado. Hoje você luta para acabar com a previdência. Porque tem pessoas aí que recolheram 20 anos de previdência construindo o Brasil que você tem hoje. Aí você acha que essa pessoa não deve aposentar porque, não, o Estado não tem que tomar dinheiro de ninguém. Você está sendo muito idiota, né, cara? Está sendo muito idiota. Então, esse ponto que as pessoas precisam entender. Ser de esquerda não significa ser pobre. Você pode ser, vamos pensar, você pode ser o Silvio Santos. Mas o Silvio Santos que pensa, olha, eu pago meu imposto de renda, eu sei que tem corrupção, então eu vou tentar lutar contra a corrupção, mas não contra a redistribuição de renda. Não, o governo não usa o dinheiro adequadamente. Você não vai lutar contra as políticas sociais. Você vai lutar contra a corrupção. Tenta colocar quem usa o dinheiro de forma ilegal, né, quem rouba o dinheiro público na cadeia. Mas não tenta... Porque é bem diferente, né? Olha, o pobre de direita, normalmente, ele luta contra o programa social. O pobre de direita, ele não luta contra a corrupção, ele luta contra o programa social. Quem recebe Bolsa Família é vagabundo. Mas ele não está muito preocupado com os desvios de dinheiro, por exemplo, do PSDB, Caso Queiroz, isso nem interessa. É como se fosse merecimento. Agora, ele está preocupado com o Bolsa Família. Então, ser de esquerda é não se preocupar com o Bolsa Família. Ser de esquerda é admitir a necessidade de um Bolsa Família. Admitir a necessidade de nós pagarmos impostos para que as pessoas tenham acesso à educação, à saúde. Não, eu posso pagar meu plano de saúde, então eu quero que acabe com o SUS. O SUS gasta muito dinheiro. Isso é ser de direita. Agora, se o cara pensa, mas olha, esse imposto que eu pago aqui, tudo bem, dói, mas mancada para aquele hospital do SUS ali, ó. A minha empregada, semana passada passou mal, foi lá no SUS, né? É uma coisa básica. Então, você pode ganhar o dinheiro que for, você pode ser milionário e ainda assim entender que uma sociedade melhor é uma sociedade menos desigual,
Você está sendo de esquerda. Agora, você pode ser pobre, mas você acha que não. Eu tenho uma expectativa muito grande de ser rico, que é o pobre de direita, né? Porque me contaram que eu trabalho muito, meritocracia, eu vou ser rico. Eu não gosto de impostos porque o Estado está me tomando. O bobão ganha dinheiro do Estado, né? Porque estuda numa escola pública, põe os filhos na escola pública, usa hospital público, mas eu não gosto porque o Estado só me toma. O Estado não me dá nada. Aí vai lá no final do mês, o bobo paga R$400 de imposto no final da fritada dos ovos, mas recebe R$2.000 por mês em serviços públicos. Mesmo assim, o cara fala mal de imposto. Esse é o imbecil, é o pobre de direita. Danilo Sampaio, quem matou Marielle Franco? Foram as milícias do Rio de Janeiro. E pelo que estamos acompanhando, a família Bolsonaro é muito influente nessas facções perigosas. Marielle presente, abaixo o fascismo. Lula livre. Muito obrigado, Danilo Sampaio. Vai ser bem difícil a gente descobrir quem matou Marielle enquanto o Sérgio Moro estiver lá. Porque o Sérgio Moro tem esse poder de controlar as investigações, né? Vocês verem, ele já chegou tirando o cara que estava investigando o caso Queiroz, né? O Lula, os filhos dele, a Dilma, o Jacques Wagner, entre outros, são de esquerda e milionários. Pois é. Então, assim, olha, qual que seria a tendência se o Lula, essas pessoas que você citou, o que essas pessoas poderiam fazer? Pensa o seguinte, Delgado, se essas pessoas não tivessem coerência e caráter, o Lula, os filhos do Lula, que eu não sei se os filhos do Lula são milionários não, porque andaram procurando, né, a Polícia Federal, mas eu não sei se você está chamando a Polícia Federal de incompetente, tá, mas enfim, o certo então seria que o Lula, ao ficar rico, começasse a defender políticas de direita. Vamos pensar, né? O Lula é uma forma muito básica para a gente entender isso. O Lula foi presidente da República, uma pessoa conhecida, a tendência é natural que tenha muita grana. E ele paga imposto. O que o Lula poderia ter feito? O Lula poderia ter lutado contra os impostos depois, porque, olha, agora que eu já fiquei rico, eu não preciso de dinheiro mais, eu vou lutar contra as políticas de esquerda. Mas, no entanto, ele não lutou contra as políticas de esquerda, ele continuou tendo dinheiro e trabalhando para políticas que podem beneficiar os mais pobres. A Dilma não é milionária, Roberto Delgado. A Dilma não é milionária. O Lula pode ser, a Dilma não. Você está bem distante da realidade, porque a carreira política da Dilma é uma carreira muito mais conectada à ideologia do que essa coisa de milhões. Posso estar enganado, mas assim, eu não conheço uma pessoa que conhece a Dilma e não coloca a mão no fogo por ela. Tem muita gente que sofreu o impeachment da Dilma exatamente por isso, porque conheciam a Dilma pessoalmente. E a Dilma é uma pessoa que todos que conhecem ela pessoalmente falam que ela é uma pessoa de, assim, extremo caráter, uma pessoa maravilhosa como pessoa, e exatamente esse caráter político dela que fez ela cair. Só para contextualizar, tá, Delgado? O meu ex-patrão, o Elvésio Raton, foi ex-patrão por 8 anos, tá, Delgado? Foi colega de escola da Dilma, foi exilado também. Então, assim, é mais difícil você me convencer, depois que várias pessoas que conheceram a Dilma pessoalmente falaram comigo a respeito do caráter da Dilma. Então, quer falar, pode ter, assim, eu não sei, eu não conheço o Lulinha, já mandei muita mensagem pro Lulinha para me emprestar a Ferrari de ouro, para deixar eu curtir uma na ilha, deixar eu passear de jatinho, nunca me respondeu. Então, eu não sei. Mas se as pessoas têm grana e defendem política social, elas são de esquerda. Uma coisa... Tem até uma forma básica da gente pensar isso que eu gosto de contextualizar, que é o seguinte: imaginem vocês que qualquer pessoa pode comer carne, isso é natural, né? Os seres humanos podem comer carne. Algumas pessoas decidem ser vegetarianas por questão de saúde, mas outras porque acham que é errada a ideia de matar animais. Então é completamente coerente. Uma pessoa pode comer carne, como ela pode ser vegetariana. O vegetariano pensa, eu não quero ver o sofrimento do animal, né? Aquele que vai por esse lado vegan, ele pensa, olha, eu não quero ver o sofrimento do animal, não quero imaginar que nenhum animal morra para me alimentar, então não vou dar sequência nisso. Isso é coerente. Não é porque o cara é ser humano que ele tem que comer carne porque ele tem esse direito. Ele pode abrir mão desse direito. Então, um rico pode abrir mão de parte do dinheiro dele para políticas sociais e lutar para que essas políticas sociais continuem. Isso é natural. O que é muito estranho é o pobre de direita. O pobre de direita é como se fosse o animal lutando para que o ser humano continue comendo animais. O pobre de direita é isso. Porque, olha,
Uma política de esquerda beneficia o pobre, a política de direita tira do pobre. E o pobre de direita defendendo a política de direita, então é muito incoerente, é uma coisa muito insensata. Deixa eu agradecer, Tatiana. Léo, acompanhei sua palestra pela internet. Sou membro do 247, mas sábado acordei indispostas e fiquei por aqui. Foi ótimo. Muito obrigado, Tatiana. Tomara que você participe do próximo evento, pessoalmente, então. Eu fiquei até o momento que eu cheguei lá sem entender muito como que era o evento. Porque com o negócio da construção, o Léo estava mandando mensagem para mim, falando, você veio no evento? E eu fiquei tão, assim, tranquilo pela questão da produção, né? Porque, olha, eu cheguei lá e cheguei direto no evento. E acabou que eu nem peguei informação. Mas foi um evento muito legal. Foi um evento, assim, só com pessoas realmente com boas intenções para o Brasil. Foi muito legal mesmo o evento. Deixa eu agradecer aqui também. Muito obrigado mais uma vez, Bert Airi. E olha, pessoal, esse FAT também é uma reserva de dinheiro que é muito importante para essa estabilização econômica, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Agora imaginem outra coisa relacionada à estabilização econômica, que algumas pessoas chamam de vagabundagem, mas eu acho que é muito mais para o mercado do que para o trabalhador. Porque as pessoas não conseguem perceber que todas essas medidas são medidas para o mercado. Por exemplo, fundo de garantia. O cara foi mandado embora, ele recebe aquela grana, investe aquela grana. Fundo de garantia. Enquanto o cara não foi mandado embora, aquele dinheiro fica à disposição para que a Caixa faça empréstimos para incentivar a construção civil. Ou seja, a construção do país. O pobre de direita acha que não, mas o fundo de garantia rende menos que a poupança. O pobre de direita gosta de falar coisa desse tipo, né, cara? Você não está entendendo. O fundo de garantia rende demais, porque por causa do fundo de garantia, o Brasil tem um impulsionamento na construção civil, empregos. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas são empregadas exatamente porque o dinheiro do fundo de garantia é disponibilizado para a construção civil? E olha, eu já vi engenheiro falando mal do fundo de garantia. Peraí, eu não estou entendendo isso. Sérgio, meu amigo coxinha, eleitor do Bolsonaro, que eu converso muito com ele, ele falou, cara, mas o fundo de garantia rende menos que a poupança. Eu falei, cara, mas é muito estranho, você é engenheiro civil. Como é que você fala mal sobre um dinheiro que está à disposição para a construção civil? É muito sem nexo, né? Mas a ideia é o seguinte, a ideia não é um dinheiro que vá para a poupança. Porque se o patrão entregasse o fundo de garantia para as pessoas diretamente, as pessoas não iam colocar na poupança, as pessoas iam gastar. E isso ia causar inflação na sociedade. Se hoje, olha gente, isso é muito lógico e para que vocês entendam aonde está a maracutaia da coisa. Se hoje o fundo de garantia fosse repassado para todo trabalhador mensalmente, não vai fazer depósito de fundo de garantia mais não, vamos repassar para o trabalhador. A primeira coisa que ia acontecer, tudo ia subir o preço, o trabalhador ia ter mais dinheiro na mão, imediatamente o fundo de garantia seria neutralizado pela inflação. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente ia perder a estabilização econômica. Terceiro ponto, esse dinheiro que fica à disposição da pessoa numa eventual doença ou numa situação de aposentadoria para que a pessoa não gere problema para o Estado, não pensem vocês que é só por dó da pessoa, é para a pessoa não gerar problema para o Estado. O cara acabou de aposentar, recebeu lá 100 mil reais de fundo de garantia, compra a casinha dele e vai viver feliz. Essa estratégia é estratégia capitalista. Isso não é comunismo não, isso é capitalismo. Olha, se aquele cara não tiver esse dinheiro na mão, aquele cara tá ferrado. E porque ele tá ferrado, nós vamos ter que dar jeito. O Estado vai ter que dar jeito. Então é importante que as pessoas entendam isso. Agora o FAT, vocês imaginam que algumas pessoas pensam, né, que é medida comunista, pagar, por exemplo, seguro-desemprego para as pessoas. Não, isso não é comunismo não, isso é uma coisa lógica. Porque, olha, as pessoas compram normalmente em outros lugares. Parou de receber o salário, parou de comprar. Parou de vender. Vai mandar a gente embora. Vocês entenderam? Então tudo isso são medidas capitalistas de estabilização econômica. Importantíssimo que as pessoas entendessem isso, mas é bem difícil. Uma pessoa que acredita na existência do kit gay e da mamadeira erótica dificilmente entenderia a importância da estabilização econômica, porque é muito incoerente imaginar que um cara que acredita no kit gay e na mamadeira erótica entenderia a questão de uma estabilização econômica por causa desses programas.
Fernando Marrá, Delgado, esquece o PT, toma vergonha e olha o porco governo que você elegeu. Pergunto a você, Delgado, qual a perda de benefício que te trará mais benefício? Pergunta boa, Delgado. Olha só, pessoal. Como que eu perco com a reforma da Previdência? Eu não perco por causa da aposentadoria. Eu não sei por que eu nunca me preocupei com a aposentadoria. Eu consigo mostrar como que pensam os eleitores do Bolsonaro. Eu sempre fui irresponsável. Minha mãe sempre jogou na minha cara. Menino, começa a pagar o INPS. Que lá atrás chamava INPS, né? Começa a pagar o INPS. Menino. Ô, menino, paga alguma coisa pra você aposentar. Teve uma época que eu tive carteira assinada. Eu trabalhava no escritório do meu pai. Era o único momento que eu tive carteira assinada. E meu pai me registrou, meio salário mínimo, né, interior de Ponte Nova. Foi o único momento, né, que eu paguei esse tal de INPS e INSS. Depois a gente paga embutido, né, hoje eu sou microempreendedor individual, você acaba pagando o INSS embutido ali, não tem jeito, não tem escapatória. Mas eu vou perder porque eu não vou aposentar? Não, já não vou aposentar no Brasil de qualquer maneira. Minha oportunidade de aposentar seria ir para a Itália. Não vou aposentar no Brasil de qualquer maneira. Eu nunca pago, não vou pagar e pronto. Mas uma sociedade em que as pessoas não estão se aposentando vai ser uma sociedade pouco confortável, né? Imagina que as ruas vão estar cheias de pessoas pedindo esmola, né? Uma situação que não pode ser muito agradável. Imaginem vocês que aqueles aposentados de hoje e que consomem no mercado, eles vão deixar de existir. Os aposentados que nós temos hoje, que usam o dinheiro da aposentadoria para consumir no mercado e com isso acabam indiretamente gerando empregos, eles vão ceder lugar aos aposentados de amanhã que vão ganhar R$400 e vão ficar morando na rua. Então é assim, aos R$400 para comprar o remédio, o resto eles vão te pedir. Você, trabalhador aí, pobre de direita, que se acha o bam, o resto eles vão te pedir. Simples assim. E aí a gente vai só entrando na convulsão social que o Bertieri falou. Porque daqui uns dias o bicho vai pegar. O Leonardo Atucci fala uma coisa que faz todo sentido. As pessoas ainda não fizeram nada por causa das gorduras acumuladas. Porque as pessoas acumularam patrimônio durante o governo anterior. E aí elas não estão fazendo nada ainda porque elas acham que tudo vai se normalizar. Vai não, viu? Vai não. Marta Neves está falando pro Delgado, o SUS ainda cobre terapia. Aproveita, viu? Danilo Sampaio, uai, Léo, por que você não aprofundou a discussão sobre o caso Marielle, as milícias e o fascismo? É um tema essencial para a democracia. Danilo, não é medo de morrer, fique tranquilo. Eu acho que a hora de morrer é essa mesmo, então se o miliciano quiser me matar, que me mate. Inclusive eu desafiei, foi o Deus do Malafaia, agora que eu tô lembrando, eu não morri. Eu acho que eu não morri ainda. Danilo, eu não... Por que eu acho que falar sobre o caso Marielle é uma coisa difícil para mim? Porque eu não sei completamente. Sabe, o que eu gosto de falar são coisas relacionadas à política e economia, porque o meu conteúdo de criminologia não é suficiente para aprofundar e não tá falando achismo. Porque quando eu faço uma previsão política, ela é um achismo fundamentado naquilo que eu estudei. É ou não é, Luísa? Luísa está falando lá. Quando eu falo alguma coisa relacionada a ciências políticas, relações internacionais, até direito, eu estou estudando direito, mas no que diz respeito a essa questão de milícias, né? Porque tem várias formas de você caracterizar uma milícia. Pode ser o exterminador, que é aquele grupo armado que está lá para ser contratado para exterminar pessoas, é chamado de milícia. Mas, em compensação, algumas empresas de segurança, que é a segurança armada, que são de propriedade de policiais, também são chamadas milícias, entendeu? Então é muito, muito complicado você entrar nesse assunto. E eu falo com você em especial por quê? A tendência natural é que determinados nichos busquem atividades correlatas. Por exemplo, em Ponte Nova, eu tive um amigo
da polícia que montou uma empresa de segurança, montou uma empresa de segurança eletrônica, porque é uma atividade correlata. O cara já mexe com arma, já mexe com esse... Ele era miliciano, eu nunca fiquei sabendo que esse cara tivesse matado alguém. Entendeu? E aí entra uma coisa muito complexa. Quando a gente chega e começa a explorar um caso sem uma perfeita contextualização e começa a julgar aquilo em cima de uma classe profissional, a gente começa a agredir pessoas, sabe? Porque, olha, eu vou pegar... Imagine você que tanto as pessoas ruins que trabalham com extermínio, como pessoas boas que trabalham com segurança privada. Não, mas é porque a segurança privada é ilegal. Não, isso é outro quesito. Isso é outra história. Principalmente porque eu sou totalmente contra a esquerda se distanciar da polícia. E normalmente, olha, coisa básica, gente. É reserva de mercado, autoescola de delegado de polícia, empresa de segurança de policial. São áreas correlatas que, por mais que possa ser, inclusive, proibido, os caras fazem, colocam no nome de mulher e pronto. Eu não posso criticar essas pessoas se elas estiverem exercendo atividades de uma forma legal, sabe? Quando você pega e fala as milícias, assim, tem muita discussão no sentido de chamar toda empresa de segurança, de policiais, que às vezes é uma empresa boa, que está tendo assim, uma abordagem no sentido de generalizar e transformar todas essas empresas em coisas ruins, e não são. Não são todas. Aqueles grupos armados que estão lá para vender a morte de pessoas, eles são ruins. Assim como o mal policial, ele é ruim, mas tem o bom policial, tem a boa empresa de segurança, entendeu? Eu não diria que tem o bom miliciano, porque a empresa de segurança eu não considero milícia. Mas existe uma tendência de tentar generalizar. Eu tenho muito medo disso, então é por isso que eu tento não abordar. Agora, quem matou a Marielle não foi a milícia. Quem matou a Marielle foi um exterminador. Esse é que é o detalhe. Se esse exterminador está ligado aos grupos bolsonarianos, que eles chamam de milícias, isso é outra conversa, porque, olha, milícia, para algumas pessoas, é o grupo bolsonariano de exterminadores. Para outras pessoas, são trabalhadores da segurança. E eu conheci muitos trabalhadores da segurança em Ponte Nova que eram pessoas fantásticas. Eu não chamaria esses amigos meus de milicianos. Então, enquanto a esquerda não conseguir contextualizar e explicar para a sociedade que existe uma diferença muito grande entre o exterminador, que é o miliciano, e um grupo de segurança que trabalha de uma forma correta para ganhar o pão e defender as pessoas, assim como existe uma diferença muito grande entre o mal policial, que mata pessoas, que trabalha com extorsão, espanca pessoas, e o bom policial que exerce a atividade dele corretamente, enquanto a esquerda não conseguir explicar isso de uma forma muito coerente e para deixar bem claro que a esquerda não é contra o policial, a esquerda é contra o mal policial. Eu cheguei no dia do julgamento em segunda instância do Lula, me deu dor no coração de ver o pessoal em cima do palanque olhando para os policiais e gritando: eu quero o fim da polícia militar. Como que você vira para uma classe e fala que você quer o fim daquela classe? Entendeu? Esses erros da esquerda, eu tenho muito medo de participar deles, porque esses erros estão realmente destruindo a esquerda. E por que esses erros acontecem? Falta uma integração da esquerda, falta uma forma coerente da esquerda se aproximar das pessoas e explicar esses detalhes. O amigo Sacha Band, que participou do programa do evento do 247, ele falou uma coisa que eu fiquei muito emocionado, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste. Ele falou que durante várias vezes ele tentou, filiado ao PT, durante várias vezes ele tentou competir uma explicação a respeito do mensalão. Ele só conseguia obter a resposta: mensalão é passado. Peraí, você é filiado a um partido, você pergunta para o partido sobre o mensalão e o partido não te responde, porque o partido não sabe responder de uma forma correta. O partido não sabe dar uma aula de política para a pessoa para explicar como funciona a política suja brasileira, que ela é suja. Como funciona a ideia de um presidente ser obrigado a negociar com o Congresso para trabalhar para o povo que o elegeu. É mais ou menos assim: eu preciso comprar esse Congresso para o Congresso me deixar fazer aquilo que eu prometi. É isso mesmo, Luísa. É isso mesmo. A coisa aqui é feia. Você nasceu num país onde o bicho pega, viu? Então, enfim, o que acontece? Se a esquerda não sabe explicar para as pessoas de esquerda o que é a realidade, né? Essa esquerda realmente está fadada ao fracasso. E aí a gente acaba criando brechas, tá, Danilo? A gente acaba criando brechas de vulnerabilidade. Por exemplo, no momento em que, por causa de 1%, às vezes, da polícia militar
a esquerda ataca toda a polícia militar, ela perde a polícia militar. E é exatamente porque a esquerda perdeu a polícia militar que está rolando esse golpe. Entendeu? Aí a esquerda vai e fala das Forças Armadas. Cara, qual que é a pertinência de pegar todo o ativo das Forças Armadas de hoje e condenar pelo golpe militar que aconteceu lá atrás? Isso é totalmente contra isso. São outras pessoas. É outra realidade. É outro mundo. Ah, não, peraí. Agora nós vamos lá em Israel matar tudo enquanto é judeu porque eles crucificaram Cristo. Não, não é assim que funciona, não. O treco aconteceu 2000 anos atrás. Você não vai chegar hoje e crucificar, e nem há 2000 anos, né? Porque não foi 2000 anos. 2000 anos Cristo nasceu. Ele foi crucificado com 32, né, Jennifer? 33. Então, vai fazer 2000 anos que os judeus crucificaram Cristo. Você não pode chegar em Israel hoje e matar um judeu porque o cara crucificou Cristo. É uma realidade descontextualizada. Então, vamos cair na real, né? Então, a esquerda não está sabendo diferenciar. Pera, olha, eu não posso perder toda uma classe de empresas de segurança porque a esquerda cismou de chamar empresas de segurança de milícias porque elas são de policiais. Eu não posso desprezar uma classe de policiais porque alguns policiais realmente são cachorros de guardas de políticos de direita. Mas peraí, são alguns, não são todos. Tem muita gente boa na polícia. Então tem que pensar isso aí. Na política não, tá, gente? Na política é pouquíssima gente boa, mas na polícia tem muita gente boa. O policial é trabalhador. O político, na maioria das vezes, é um vagabundo desgraçado que está lá só para representar quem financiou a campanha dele. Muito obrigado, então. Aí ele fala, é um tema essencial para o povo e para a democracia. Bom, espero, Danilo, que eu tenha dito. Eu não tenho condições de investigar o caso Marielle para a gente chegar, que foi um assassinato político. Então veio de um grupo político. E o nome milícia está um nome muito perdido. Tá difícil falar o que é milícia. Muito obrigado, Tatiana. Boa noite, Léo. Como está? A Luísa, minha mãe e eu mandamos um abraço para você e sua esposa. Obrigado, Tatiana. Você falou da Vila Mariana. Lembrei do episódio do Cagão. Outro dia zoamos ele em um grupo lembrando disso. Olha, bom, pessoal. Como é que é mesmo o nome da playlist que eu criei? Senhor Cagão. Não, Senhor Cagão, que era um homem que desafiava. Eu vou compartilhar depois o primeiro vídeo para vocês, que é o cara que me desafiou para o debate. Muito obrigado, Tatiana. Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo depois na guia comunidade. Roberto Delgado, Léo, o pessoal está dizendo que não sou médico. Acho que você já verificou isso e não sei a importância que isso teria em uma discussão política. Você não leu o meu chat onde pergunto se você acha correto queimar comida doada a um povo faminto. Roberto Delgado, eu nunca chequei isso não. Mas eu nunca chequei exatamente, que eu não vejo qual a pertinência de também duvidar das pessoas, né? Então você falou comigo que eu acreditei. Pode ser que não seja, mas eu acabo acreditando. Agora, a pertinência de queimar comida, qual a pertinência de levar uma caminhonete de comida para um país inteiro? Delgado, eu vou te perguntar de novo. Delgado, olha só. Imagine que você quer fazer uma política de bom samaritano. Você quer ser o menino bom. Você quer mostrar para todo mundo que você é uma pessoa excelente. Aí você sabe que o seu vizinho está passando dificuldade, está passando fome. Aí você leva um grão de arroz para ele. Você é um babaca, para não falar um nome mais pesado, se você tentar bancar o bambambam levando um grão de arroz para o seu vizinho. Agora, pega o número de venezuelanos, faz isso. Pega o número de venezuelanos, pega a capacidade de carga de um caminhão daquele e divide a capacidade de carga daquele caminhão pros venezuelanos, que você vai ver que eles estavam levando um grão de arroz para cada venezuelano. Aí eu te falo, a pertinência é que todo aquele evento era só um evento para humilhar a Venezuela. Só para humilhar a Venezuela. E eu te falo uma coisa, se eu estivesse passando fome e um inimigo chegasse com um grão de arroz, eu não ia achar que ele estava fazendo uma ajuda humanitária para mim. Eu ia achar que ele estava me esnobando. Qual a pertinência de você oferecer para uma nação comida, sendo que aquela nação foi proibida de comprar comida? Eu vou te perguntar de novo, olha, os Estados Unidos estão fazendo uma ajuda humanitária para a Venezuela, mas os Estados Unidos
proibiram a Venezuela de comprar comida. Cara, é muita covardia isso. É muita covardia mesmo. Então, qual que é a pertinência? A pertinência é simplesmente porque são eles os causadores desse problema. Então não faz sentido nenhum esses caras ganharem fama por estarem doando um grão de arroz para cada venezuelano. Simples assim. Como a gente está vivendo esse clima de Venezuela, eu gostaria de agradecer a vocês pelas participações e mais uma vez, porque o Delgado não estava aqui conosco no último dia que eu rodei esse vídeo, mais uma vez eu vou rodar para vocês o vídeo sobre a Venezuela. Peço que assistam porque esse vídeo explica o que acontece com a Venezuela e ele explica por que o Maduro não está errado nessa brincadeira. Léo, fico um ano na Venezuela ou em Cuba, quero ver se tenho amigos, tenho amigos na Venezuela. A gente tem o Thiago, especialista em Venezuela, que ele sabe tudo sobre Venezuela sem ter pisado lá. Olha, Thiago, quando eu cheguei no trabalho e comentei que eu tinha feito universidade no Brasil, eles falaram, ué, tem universidade no Brasil? Só para você ver que o que chega fora é bem diferente do que está acontecendo lá no miolinho da coisa. Agora, eu vou te falar uma coisa, Thiago, que talvez você só vá escutar aqui no canal Leonardo Estopa. Sabe por quê? Porque eu tenho um respeito muito grande com as pessoas que pensam diferente de mim. E dessa forma eu prefiro orientar, porque eu sei que você está falando isso aí, porque você foi contra-orientado. Te deram uma informação um pouco diferente daquilo que é a realidade. Deixa eu te explicar o que acontece na Venezuela. A versão que você tem da Venezuela é que a Venezuela passa dificuldades porque é comunista ou que é socialista. A realidade da Venezuela é um pouco diferente. Por que a Venezuela decidiu quebrar um acordo de entreguismo do petróleo? Olha, por que a Venezuela não quer, assim como o Brasil decidiu doar o petróleo para fora, por que a Venezuela decidiu manter o petróleo para eles? A Venezuela foi embargada pelos Estados Unidos. Deixa eu te explicar o que é embargo, mas para te explicar o que é embargo, eu vou te falar uma situação bem local. Imagina o seguinte, imagina que você mora em um lugar e de repente você brigou com uma pessoa muito importante da cidade, você brigou com o prefeito da cidade. Aí o prefeito da cidade vira para o dono do supermercado, o único supermercado que tem na cidade, e fala, olha, ô seu supermercado, você nunca mais vai vender para o Thiago. Aí o cara fala, nossa, eu tenho que vender para o Thiago, porque o Thiago compra na minha mão todo mês, paga direitinho. Não, você nunca mais vai vender para o Thiago, porque se você vender para o Thiago, a prefeitura não compra mais na sua mão. A prefeitura compra muito mais, né, Thiago? Aí o cara do supermercado vai pensar assim, olha, eu vou parar de vender para o Thiago, porque senão eu perco o prefeito. Aí o prefeito corre na farmácia, que é a única da cidade, e fala, seu farmacêutico, você não vai mais vender para o Thiago. Aí o farmacêutico vira e fala, claro que vou, o Thiago compra na minha mão aqui, paga direitinho, compra remédio para a mãe dele, ela precisa de remédio controlado. Eu não quero nem saber. Se você vender mais para o Thiago, eu paro de comprar na sua mão, a prefeitura para de comprar na sua mão e ninguém mais da cidade vai comprar na sua mão. E assim vai em todos os comércios da cidade. Você vai te convir que, por mais que você, Thiago, seja uma pessoa honesta e pague bem as suas contas e tenha boas intenções com o resto do povo, no momento em que uma pessoa muito poderosa decidir que você não compra mais e essa pessoa fizer pirraça no comércio, você para de comprar. E não pense que isso é uma ilusão. A gente tem realidades, por exemplo, de supermercados que chegam no produtor e falam, se você vender para o pequeno supermercado, eu paro de comprar na sua mão. Eu quero seu produto exclusivamente. Por que isso se aplica ao caso da Venezuela, Thiago? Porque o MBL e o Bolsonaro trazem uma justificativa de que a crise da Venezuela é causada pelo comunismo, pelo socialismo. Não, a crise da Venezuela é causada porque o governo chavista decidiu reestatizar o petróleo. O governo chavista decidiu que o petróleo é do povo venezuelano. E aí ele bateu de frente com as grandes petroleiras que queriam ser donas daquele petróleo. Na hora que ele bateu de frente com as grandes petroleiras, ele bateu de frente com grupos que controlam quase tudo no mundo. Olha, imagine você que a Venezuela quer vender petróleo para o Brasil. Parece que é uma coisa muito simples, né? Um do lado do outro vende o petróleo para o Brasil. Mas se ela não tiver banco, como é que ela recebe o dinheiro? Uma das proibições que a Venezuela tem é de participar do sistema financeiro.
O que significa que a Venezuela não pode ter aí, muitos bancos ao redor do mundo são proibidos de fazer negócios com a Venezuela, de emprestar dinheiro para a Venezuela, de colocar bancos dentro da Venezuela, porque os Estados Unidos, assim como o prefeito da sua cidade, que tinha brigado com você e fez essa palhaçada de mandar todo mundo parar de te vender, os Estados Unidos fizeram isso com a Venezuela para prejudicar a Venezuela. Não é só a Venezuela não, Venezuela, Coreia do Norte, todos passam por isso. Para prejudicar a Venezuela, eles impuseram uma coisa que chama política de embargo. Então agora você já começa a entender o que eu estou te falando. A política de embargo é mais ou menos assim: remédios não entram na Venezuela, vários tipos de alimentos não entram na Venezuela, outros produtos industrializados não entram na Venezuela. Se entrar, os Estados Unidos proíbem de entrar nos Estados Unidos. É um embargo, é simples assim. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não estou aqui defendendo que tá bom na Venezuela. Na Venezuela tá uma merda. Mas o que eu estou querendo te dizer, Thiago, é que o motivo de estar uma merda na Venezuela é uma covardia que vem de fora. Você entendeu? E você está sendo usado como massa de manobra para apoiar a pessoa que faz essa covardia. Ou seja, os Estados Unidos. Você acha que a Venezuela agiu errado em proteger o petróleo para a população venezuelana. Você acha isso. Mas, no entanto, o povo da Venezuela continua querendo ser dono do petróleo. Sabe qual que é a intenção? A intenção é muito simples: colocar a Venezuela em desespero e obrigar o povo venezuelano a votar num representante dos Estados Unidos dentro da Venezuela. É o que vocês chamam de direita. Eles estão restringindo o acesso a mercadorias, ou seja, não estão deixando determinadas mercadorias chegarem na Venezuela para faltar as coisas. Eles estão restringindo a Venezuela de participar do mercado internacional através desse boicote aí, fechando o acesso ao sistema financeiro. Você não tem como trocar dinheiro por mercadorias, porque você não tem bancos. Eles estão complicando de todas as formas a vida dentro da Venezuela para o povo entrar em desespero e votar no Aécio venezuelano. É isso que eles estão fazendo. Só que o povo não votou no Aécio venezuelano. E aí o embargo continua. Agora, você acha que é certo? Eu vou te falar com toda sinceridade. Por mais que você queira acreditar que é por causa de comunismo, porque é assim, ô Thiago, olha, se você não percebeu, eles estão manipulando a cabeça dos jovens no Brasil da seguinte maneira: tudo que deu errado é comunismo. Então, se aconteceu alguma coisa errada num país lá na África, eles chegam e falam: aconteceu errado porque é comunismo. Ah, não, mas tiveram outras complicações, guerra, por causa... Não, é comunismo. Então, o que eles estão querendo dizer, inclusive a imprensa, tá? É que a Venezuela está nessa situação por causa do socialismo. Mas a Venezuela está nessa situação porque ela não tem condições de trocar o produto principal dela, que é o petróleo, pelos produtos que a população precisa, porque alguns produtos não podem ser vendidos para a Venezuela. Mesmo que a Venezuela possa vender o petróleo, fica muito difícil para ela receber o pagamento, porque o sistema financeiro boicota a Venezuela. E eu te pergunto com toda sinceridade, será que está certo você apoiar o país que está fazendo isso com o povo venezuelano? Você acha mesmo que é o representante do povo venezuelano que está fazendo isso? Você prefere imaginar que tudo isso está acontecendo de errado por causa de um sistema socialista na Venezuela, e desse jeito você prefere ignorar o fato de que o mundo não pode vender para a Venezuela, porque o mundo foi proibido de vender para a Venezuela, o sistema financeiro não pode participar da Venezuela, não pode emprestar dinheiro para a Venezuela. Se um país lá vamos pensar um país lá se o país lá da África, seja lá de onde for, quiser comprar o petróleo da Venezuela, a Venezuela pode vender, mas ela vai ter dificuldade de receber, porque aquele país vai ter que converter moeda, transformar em dólar, entregar para a Venezuela. O sistema financeiro não vai fazer isso para a Venezuela. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, você acha certo você estar do lado do país que está fazendo a desgraça acontecer na Venezuela, porque esse país tem o poder de pagar o MBL para ficar do lado dele e o poder de pagar a imprensa para ficar do lado dele? Você não está percebendo que você está sendo feito de bobo? Aí eu vou te fazer mais uma analogia só para você entender como que você está do lado errado. Imagine você, Thiago, que você herdou a casa da sua avó, que foi da sua família, e você gosta muito dessa casa porque você tem toda uma história pessoal e sentimental com aquela casa. Eu estou falando isso porque tinha uma casa de família em Jiquiri que eu tinha essa conexão aí sentimental de passado com essa casa. Imagine você
que uma construtora comprou uma casa de um lado e uma casa do outro lado. Imagina você que a construtora comprou as duas casas do lado e quer comprar a sua para derrubar tudo e fazer um prédio. Mas você não quer vender. Você entendeu? Você não quer vender, é sua. Aí essa construtora, de uma hora para outra, começa a quebrar, a destruir sua casa. Aí eles quebram a tubulação de água, falta água na sua casa, cortam o fio de luz, começam a derrubar paredes da sua casa. E a população, no lugar de ficar do seu lado, como uma pessoa que não quer vender aquela casa, a população vai falar que você é culpado por tudo isso que está acontecendo na sua casa, porque você não quis vender a sua casa para a construtora. Você entendeu como é que eles conseguem, como é que a imprensa consegue inverter as coisas? A população venezuelana decidiu não vender o petróleo. E o mundo inteiro acusa a população venezuelana por ter feito uma coisa que é direito dela. E você participa disso. Imagine que se você não quiser vender sua casa, mas uma construtora quiser comprar, ela vai quebrar as casas do lado, te deixar sem luz, sem água, e a cidade inteira vai falar que você é o culpado porque você decidiu não vender sua casa para a construtora. É isso que está acontecendo na Venezuela, mas a gente precisa convir que a propaganda deles é tão forte que mesmo depois dessa explicação minha, é perigoso você virar e falar, não, a culpa é do comunismo.